Então, vou falar sobre drogadição na visão espírita. Pode passar o slide, por favor. Fazer uma pequena introdução, né, sobre a palavra drogadição, que é utilizada para designar dependência química. Ela é derivada do termo em latim addicto, que significa escravo por dívidas. Então, antigamente, as pessoas, quando não tinham condições de pagar por suas dívidas, elas acabavam se tornando escravas e pagavam as dívidas com seu trabalho. É isso que acontece, né, com os usuários de drogas. Para manterem os seus vícios, eles acabam se tornando escravos, né, também dessas dívidas, e acabam traficando e cometendo outros delitos. O uso abusivo dessas substâncias, como álcool, cigarro, crack, cocaína e outras drogas. Pode passar o slide, Aristeu. É um problema de saúde pública, de grande preocupação de todas as nações do mundo. E afeta, por quê? Porque afeta a saúde mental e orgânica dos adictos, usuários, e também destrói famílias inteiras, repercutindo, inclusive, nas gerações futuras. A Organização Mundial da Saúde considera a dependência em drogas lícitas e ilícitas uma doença crônica, ou seja, não tem cura, progressiva e fatal. Eu vou prosseguindo enquanto o Aristeu coloca para a gente, tá? Então, o objetivo... Então, né, quais são as drogas lícitas e ilícitas, né? As lícitas é o álcool, o cigarro, né? E que são ainda amplamente aceitos pela sociedade, e o álcool ainda incentivado, né? Incentivado no meio social, mas é extremamente pernicioso, como todas as demais drogas. O objetivo desse trabalho, então, é analisar as implicações espirituais da drogadição nos encarnados e desencarnados. Mas, então, o que é o vício, afinal de contas? E por que algumas pessoas se viciam e outras não? Será que existe uma predisposição genética? Ou mesmo uma predisposição espiritual? Bom, vamos começar pelo conceito de vício. Vício é o uso, o consumo ou ação exagerada de algo de forma repetitiva. Por exemplo, o sexo, jogos, a comida, né? E já a drogadição é um vício também, mas consistente no uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, né? E como é que funcionam? Como é que as drogas funcionam no nosso sistema nervoso? Elas funcionam, a ciência explica, no sistema de recompensa cerebral, que faz com que o usuário busque repetidamente a sensação de prazer, né? Então, pessoas frustradas, enfim, né, por muitos motivos, acabam buscando essa sensação de prazer e acabam se viciando. Mas esses impulsos, né, desses usuários, a ciência, estudos científicos mostram que esses impulsos são pré-existentes à sua própria gênese. Então, assim, vamos pensar, né, numa mesma família, né? Então, a mesma genética, foram criados no mesmo meio, e aí uma pessoa se vicia, ambos experimentam as drogas. Um se vicia, outro não. Vamos pensar em outro caso. Um grupo de amigos, né? Ali tem 10 amigos, todos fumando crack ou experimentando diversas drogas. 8 não se viciam, 2 se viciam. Por que acontece isso? A ciência conseguiu demonstrar que existe sim uma vulnerabilidade às drogas.
uma predisposição genética. Tá? E, ao mesmo tempo, André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, também vem nos mostrar que existe no fluxo das reencarnações, tá no anterior, Aristeu. Acho que mais um slide para trás. Isso, obrigada. Então, André Luiz vem nos mostrar que no fluxo das reencarnações, nós sempre herdamos de nós mesmos. E isso foi colocado numa palestra de ontem. Não é mesmo? Então, a hereditariedade, ela é dirigida por princípios de natureza espiritual. Então, aqui existe uma predisposição espiritual. André Luiz cita nessa obra, né, que o alcoólatra nem sempre adquire o hábito desregrado dos pais, mas quase sempre ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes mesmo de renascer. Então, a gente vê aqui que tanto a ciência, né, quanto o espiritismo nos mostra que existe sim uma predisposição genética e espiritual. Pode passar, Esther. Mas então, aí pode vir na nossa mente. Então, quer dizer que existe um determinismo? Que essas pessoas vão ser necessariamente usuárias de drogas? Não. Existe uma vulnerabilidade maior, uma predisposição. Não significa que serão dependentes químicos. Aí, Kardec vem nos mostrar lá no Livro dos Espíritos, nas questões 645 e 911, que há sim uma atração, um arrastamento fortíssimo para as drogas. Mas ele pode ser resistido. Isso vai depender da vontade do indivíduo. E significará uma vitória do espírito sobre a matéria. E também vai nos trazer uma exceção, né, em que o elemento vontade não vai estar presente. Quando é que isso ocorre? Quando há possessão. Na possessão, a vontade do indivíduo fica, nos termos de Kardec, paralisada. Né? Então, o espírito possuidor tem um domínio total do espírito possuído. E, nesse caso, não há o elemento vontade. Pode passar o próximo slide. Eu gostaria que vocês olhassem essa imagem. Nessa imagem temos, então, uma pessoa ali que está numa festa, né, está bebendo e está fumando. E tem ali um espírito usufruindo dessa fumaça, né? Pode passar para a próxima imagem, Aristeu. Na próxima imagem, temos, então, outra pessoa bebendo ali no bar e com um espírito ali também usufruindo do álcool. Pode passar. E o que essas imagens nos mostram? Essas imagens nos mostram a sintonia, né, e a influenciação de desencarnados decorrentes de uso das drogas, né? Então, todo e qualquer vício pode trair a obsessão? Sim. Sim. Por que acontece isso? Nós estamos sempre sendo influenciados por espíritos, né? E atraímos aqueles que estão na mesma sintonia que nós. As pessoas que consomem álcool e drogas, elas compartilham da companhia de espíritos que têm o mesmo fim, o mesmo objetivo. Os espíritos encarnados conseguem, sim, usufruir das drogas e do álcool por meio do encarnado. E acabam criando ali uma relação de dependência um com o outro, né? E é chamado pela doutrina espírita como vampirismo. Então, pelo trabalho de desobsessão, os obsessores são esclarecidos, orientados e afastados para tratamento. Mas a cura
eu botei entre aspas aqui, porque, na verdade, é uma doença crônica e não há cura, né? Mas a recuperação, então, ela só vai ocorrer quando o obsidiado decide definitivamente deixar por completo o vício, né? Então, aqui, voltando o elemento vontade. Porque se a pessoa tiver recaídas e continuar alimentando os vícios, o que vai acontecer? Outros obsessores entrarão em sintonia com ele e aparecerão no lugar daqueles que foram afastados anteriormente. Por quê? Porque aqui não é algo pessoal, né? Aqui a conexão, a sintonia se dá pelo mesmo objetivo das drogas. Não há uma dívida, né? Não há um resgate a ser feito com eles. Então, uns vão, outros vêm, se continuar tendo recaídas, né? Joana de Ângeles nos traz, né? Faz um alerta aqui, que não raro o viciado sofre a atuação de entidades espirituais que, sintonizados através dos pensamentos, incentivam a manutenção do vício, dificultando os esforços de recuperação. O que isso quer dizer? Que esses espíritos obsessores vão ficar ali, incentivando o vício, incentivando a recaída, né? Vão ficar ali o tempo todo influenciando. E aí acaba dificultando muito a recuperação do dependente químico. Luiz Sérgio, na obra Consciência, vem nos trazer uma conjectura, né, pela experiência dele, é uma conjectura, que um dependente químico encarnado sustenta o vício dele e de pelo menos mais 10 outros viciados desencarnados. Então, assim fica até mais fácil para a gente entender, né? Por que o viciado encarnado cada vez quer mais drogas, né? E é tão difícil dele conseguir realmente parar. Há ainda, inclusive, que aqui é bem chocante, que eu encontrei, né, no livro Memórias de um Toxicômano, de Marcos Alberto Ferreira. O autor fala de facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no astral. Então, como é que isso ocorre? O viciado em drogas, o dependente químico, desencarna e continua com a fissura, com a vontade de usufruir das drogas. E já essas facções criminosas já vão aliciá-lo para que ele vá atrás de encarnados e influencie encarnados para usar as drogas. Então, já se tornando um obsessor, né? Então, ele entra também, né? Muita gente acha assim, né? Terminou aqui agora essa questão, né, das drogas, terminou aqui nesse plano. Não termina, né? Pelo que nos traz a doutrina, não termina, eles continuam sendo escravizados também no plano astral. Mas então, pode passar o slide, por favor. Então, quais são as consequências da drogadição, né? A gente sabe do efeito destruidor das drogas, né, no organismo físico e mental, né, que muitos acabam com doenças mentais e tudo que acontece no corpo físico, mas só que acaba ultrapassando, né? É tão destruidor que acaba afetando o equilíbrio e a saúde do corpo perispiritual, ou corpo astral. Então, essas lesões perispirituais, né, eles acabam sendo considerados suicidas indiretos. E por que eles são suicidas indiretos? Porque eles estão abreviando a sua vida, né? Eles estão abreviando esta encarnação, né? Antes do tempo, porque destruíram, né, o seu corpo físico e mental nessa encarnação.
E de acordo com a lei de causa e efeito, na próxima reencarnação, poderão vir, então, portadores de sequelas orgânicas, né? E com fortes tendências ao vício, como vimos antes, né? Que somos herdeiros de nós mesmos. Além disso, né? Vão ter que se responsabilizar e harmonizar tudo que desarmonizaram aqui, né? Todas as pessoas que prejudicaram aqui. André Luiz vem trazer na obra Ação e Reação uns exemplos, né, dessas lesões no perispírito, né? E aí ele diz que quando retornam à carne, em veículos físicos com lesões nos diversos órgãos e sistemas, podem vir com deficiência mental, lesões congênitas no trato gastrointestinal, no aparelho circulatório ou ainda no sistema nervoso central. Segundo André Luiz, estas são lutas expiatórias angustiosas, mas necessárias para o reequilíbrio de almas adoecidas no vício. Então, a gente pode pensar, mas por quanto tempo, então, esse adicto, esse viciado, desencarnado, vai sofrer com tudo isso, né? Quanto tempo? Aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, vem nos esclarecer que a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para melhorar-se. Então, depende sempre da vontade do espírito, a duração das consequências. Mas aí a gente pode ficar pensando, mas então tá, então ele precisa se arrepender, né, de tudo que ele fez e pedir ajuda, mas o que vai motivar, né? O que leva um espírito desencarnado, viciado, a se arrepender? André Luiz vem nos esclarecer também quanto a esse ponto, né? Que é a dor, né? A dor geralmente é a mestra maior e último recurso natural que vai reconduzir o homem ao caminho do bem. André Luiz, inclusive, traz algo que eu também achei muito chocante, assim, no capítulo 19 da obra Missionários da Luz, referindo-se a um paciente que já havia sido atendido por eles 10 vezes. E ele continuava colérico e invigilante. Então, eles deixariam ele entregue a si mesmo, aguardando que a dor o instruísse e o ajudasse a transformar-se para o bem. Então, a gente vê aqui, né, que se a pessoa não aceita ajuda, né, não há como ajudá-lo. Então, que só o tempo, né, e a dor vão levá-lo ao caminho do arrependimento e da transformação, né? Então, dentro desse contexto, qual a importância da espiritualidade na prevenção, no tratamento e na recuperação da dependência química, já que sabemos que não há cura? Estudos demonstram, e a experiência, né, demonstra que o desenvolvimento da espiritualidade é fundamental para a recuperação do adicto e para a manutenção do elemento vontade, né? E isso independe da crença religiosa. Basta que ele tenha fé, né? Que ele alicerce a sua vontade na fé, em alguma crença religiosa. Então tá, mas e o espiritismo, né? E o papel dos centros espíritas e os espíritas? O que podemos fazer para combater a drogadição? Então, as casas espíritas, elas podem e atuam como pronto-socorros espirituais, né? E contribuem muito com os espíritos superiores no trabalho de prevenção e de auxílio à recuperação das vítimas das drogas nos dois planos. Como é que isso ocorre, né? Por meio da desobsessão, por meio de esclarecimentos,
por meio dos passes, da água fluidificada, da evangelização, sobretudo, né? Do evangelho no lar, meditação, oração, né? E tudo para que auxilie os encarnados e desencarnados a promover a sua reforma íntima, né? No sentido da compreensão da lei da causa e do efeito, de suas responsabilidades. Mas, claro, né? Eu fazendo uma ressalva final, se esse adicto, se esse dependente químico não quiser ajuda, salvo no caso de possessão, como vimos anteriormente, né, que ali não há o elemento vontade, é muito difícil, né, que consigamos ajudá-lo se ele não tiver aberto, né, não tiver o elemento vontade. Pode passar, Esteu, para o próximo, obrigada. Então, concluindo aqui, né, nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer escolhas, né? E essa frase ficou muito marcada em mim, nesses meus estudos, né? De Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Né? Então, nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, fazer o que quisermos, né? E os vícios são, como vimos, o abuso, o excesso, né, do uso de determinadas substâncias ou de determinados fatos perniciosos, né, e que acabam tendo implicações nesta e nas futuras gerações. Então, cabe a nós estarmos vigilantes, né, para fazermos as nossas escolhas, e mesmo, né, e como vimos aqui, né, mesmo com a predisposição genética e espiritual dos usuários, dos viciados em drogas, né, a drogadição ela não é irresistível, né, então ela pode sim, com o elemento vontade, ser resistida, com a exceção da possessão, como vimos, que a vontade fica paralisada do adicto, né? Então, é isso. Espero que seja contribuição de alguma forma para todos esse modesto trabalho. E eu gostaria aqui de deixar a minha gratidão imensa pela escola, por todo o aprendizado e por toda a transformação que já fez na minha vida. Muito obrigada